Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, a oração que assim diariamente fazemos. E quanto mais colocarmos a nossa fé em ação, crer, confiar que Deus é soberano, Deus sabe o que faz, Ele tem o melhor para mim e para você. Se assim cremos e confiarmos no Senhor, na sua palavra, que ela é verdadeira, como diz lá em João 7,38, se nós cremos, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no nosso interior, no nosso ventre. Então, é uma certeza, é uma confiança que Deus vai fazer o que é necessário, o que é preciso para nos dar a vitória. E assim, olha só o que aconteceu agora nesse capítulo de 1 Reis, no capítulo 20, né? Nós lemos ontem, falamos sobre o próprio Elias, a qual ele fugiu, né? Ele venceu uma batalha violenta com mais de 850 profetas, aliás, 850 profetas, e Deus deu a vitória a ele. Mas quando a Jezabel disse que ele iria ser morto no outro dia, ele fugiu para a caverna, Deus foi atrás dele, mandou que ungisse os reis, enfim. Mas aqui olha só então o que diz a história bíblica. 1 Reis, no capítulo 20. O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade e Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. Como os reis tinham o poder, autoridade, porque se eles tinham força para isso, então eles pegavam o que eles queriam. As mulheres para ser suas concubinas, viver nos seus haréns, enfim, para o seu bel prazer, os filhos como escravos, enfim. O rei respondeu: Que seja conforme tu dizes, ó rei meu senhor, em tudo que temos é teu. E os mensageiros voltaram ao rei e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Mandei tomar a sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos, mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculhar o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo que você considera de valor. Então não queria só prata e ouro, queria tudo. E o rei de Israel então convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Veja como este homem está querendo a nossa desgraça, a nossa ruína. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e meu ouro, eu não lhe neguei. Quer dizer, olha só, o homem, esse rei, ele autorizou, quer dizer, ele deixou que se levasse as suas mulheres, seus filhos, a prata e o ouro. E agora então, olha só o que ele disse: As autoridades e todo o povo responderam: Não lhes dê atenção, nem concorde com as suas exigências. E ele respondeu então ao mensageiro do Ben-Hadad: Diga ao rei meu senhor, o teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender a essa exigência. E eles levaram então a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou essa outra mensagem a Acabe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos seus homens. O rei de Israel então lhe respondeu: Digam-lhe, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que está atirando. Ben-Hadad recebeu essa mensagem, mas quando ele e seus reis estavam bebendo em suas tendas, e ordenou aos seus homens: Preparem-se para atacar a cidade, e eles lhe obedeceram. Então, porque o próprio Deus, ele tinha o poder de dar a vitória ou a derrota. E nessa ocasião, então, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe anunciou: Assim diz o Senhor: Vê este exército enorme? Hoje eu vou entregar em suas mãos. Então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. E o profeta respondeu: Assim diz o Senhor: Os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem vai começar a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: Você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens, e em seguida reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele
estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados, os líderes das províncias, saíram primeiro. Nisso, uma patrulha do Ben-Hadad informou: saíram alguns homens de Samaria. Ele disse: quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, traga-nos vivos. E os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade, com o exército na retaguarda. 20 e cada um matou o seu adversário. E diante disso, os arameus fugiram, perseguindo os israelitas. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, como alguns dos seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e matou os cavalos e destruiu os carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei e lhe disse ao rei de Israel: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria vai o atacar de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se o combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como o que perdestes, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. E assim então ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. E na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afec para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto com 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. Quanto era a quantidade desses adversários? O homem de Deus foi ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor: como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme em suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro, e no 7º dia entraram em combate. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados na infantaria dos arameus, e o restante deles escapou para a cidade de Afec, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora numa outra. E seus oficiais lhe disseram: soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel, vestido com pano de saco e com corda no pescoço, talvez ele poupe a tua vida. E assim, vestindo pano de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: teu servo Ben-Hadad diz: rogo-te que me deixe viver. E o rei respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. E os homens interpretaram isso como um bom sinal, e de imediato aproveitaram o que ele tinha dito: isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad, assim disseram. E tragam-no aqui, disse o rei. E quando Ben-Hadad chegou, Acabe fez-o subir no seu carro. Vou devolver a cidade que meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. E Acabe disse: mediante um tratado, libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. E aí no 35, olha só: por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: fira-me. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, o leão atacou e o feriu. E o profeta encontrou outro homem e disse: fira-me, por favor. E esse o atingiu e feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com sua testeira. E quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: em pleno combate teu servo entrou. E alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: vigia este homem, se ele escapar será a sua vida para com a dele, ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto teu servo estava ocupado com essas outras coisas, o homem desapareceu. E essa é a sua sentença, disse ao rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos
e o rei reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei: assim diz o Senhor, você libertou um homem que havia decidido que devia morrer. Por isso é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. E aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. Quando uma palavra é dita, ela não pode ser botada atrás. Quando é feito um acordo, um tratado, um aliado, ainda mais com o próprio Deus, quando Deus ordena, dá a direção, dá a vitória, jamais podemos somente fazê-lo de forma diferente. E assim precisamos entender conforme Deus ele fala pela sua palavra, dando esse entendimento, essa revelação. Os profetas estão diariamente declarando, profetizando, ensinando, dando a direção como deve ser feito. E assim precisamos então entender, compreender a forma, a maneira como Deus trabalha e que sejamos altamente recompensados por fazer a sua vontade, o teu querer, porque se assim agirmos, colocarmos nossa fé em ação, o quanto mais Ele há de nos surpreender, nos abençoar, nos prosperar, seja qual for a guerra que você possa estar enfrentando, a sua luta, a sua batalha, apenas faça o que é certo, aquilo que é verdadeiro. Não tenta se esconder ou fazer aliança com o que não deve ser feito, ou permitir que uma situação ao seu bel prazer possa ser feito, mas que você obedeça literalmente o próprio Deus, porque é a sua palavra que vai se cumprir de forma literal, sempre em nossas vidas. Amém? Vamos crer, vamos confiar, colocar nossa confiança no Senhor, porque Ele sabe o que faz, Ele é poderoso para isso e muito mais. Ainda que muitas vezes não entendamos no início, no propósito ao qual é devido, mas quando você cumpre, você faz a sua vontade, Ele vai honrar, Ele vai abençoar e prosperar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de mais uma vez poder louvar e adorar e buscar a Tua presença, o Teu Santo Espírito, Jesus, e que Teu poder venha se manifestar e falar fortemente conosco, nossa alma, nosso coração, e que nada, meu Pai, nada possa nos fazer parar, desistir ou olhar para trás, mas que sejamos transformados, abençoados, meu Pai, pela Tua palavra e assim pelo Teu poder. Então peço a Tua bênção, o Teu poder a se manifesta de uma forma especial, e sejamos agraciados, recompensados, transformados pela Tua palavra e assim pelo Teu poder. É o que eu te peço, e assim eu lhe agradeço sempre, com a certeza, meu Pai, da sua vitória e da resposta que terá sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém? Seja mais do que vencedor, seja mais do que vitorioso, que Deus te surpreenda e faça acontecer muito mais sobre a tua vida, sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, tenha uma ótima tarde, um ótimo dia, que Deus te prospere abundantemente sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus.